Boa noite, queridos irmãos aqui presentes e a vocês que nos acompanham também pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos a mais uma live no nosso Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Balneário Gaivota. E hoje, para a nossa alegria, nós iniciamos o nosso trabalho com muita gratidão por estarmos celebrando o 17º aniversário desta casa, que é uma casa de luz, de acolhimento, de oração e de instrução. Que a cada irmão que aqui chega com as suas necessidades, são sempre acolhidos por esse amor do nosso Mestre Jesus, que está aqui para nos ajudar. Agradecemos, primeiramente, a Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Agradecemos e louvamos ao nosso Mestre Jesus, que através do seu Evangelho, que é puro amor, que é luz em nossas vidas, e sempre nos conduzirá, com certeza, a um caminho de felicidade. Somos gratos por cada irmão que passou aqui pelo nosso Centro Espírita Allan Kardec e que contribuiu para que o Allan Kardec se tornasse o que ele é hoje para a nossa comunidade. Agradecemos à direção física, na pessoa do senhor Feijão Lopes e da sua esposa Gledes, pelo empenho e a dedicação. E a cada um dos trabalhadores encarnados e os trabalhadores espirituais que compõem o nosso Centro Espírita Allan Kardec aqui de Balneário Gaivota. É um mês de celebração, de festa, porque nós estamos estudando os 160 anos revendo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E para nós é muita alegria. Então, vamos orar nesse momento, pedindo que Deus nos ampare, que sejamos todos iluminados pela sua presença, do Mestre Jesus, dessa espiritualidade bondosa, que nos socorre a cada instante das nossas vidas. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. E não nos deixes cair na tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Para a nossa alegria de hoje, nós contamos com a presença do senhor Gilberto Lima, que vem lá do Consolador Prometido de Sara, que vai nos falar sobre esse Evangelho, que é um código divino para nos conduzir nessa vida. Senhor Gilberto, por gentileza. Vibremos positivamente para ele. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite que me foi feito. Eu sou muito honrado de poder participar das festividades do aniversário desta casa. Quando eu vim aqui no ano passado, nessa época, eu apresentei uma palestra pela URI e depois, como eu sempre faço, eu cantei uma música. E aí, terminada a palestra, o Feijão chegou para mim e disse: Gilberto, por que tu não faz uma palestra com mais música? Tinha só uma. E aí eu peguei, fiz uma seleção de músicas espíritas e a partir dali eu comecei a apresentar nas casas uma palestra cantada, que eu adaptei nesta noite para as festividades, porque nós estamos comemorando também os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma sugestão do Feijão. Como eu sou também vinculado ao Departamento de Arte da Federação Espírita Catarinense, a Nona URI, que criou a Federação Brasileira, Espírita Brasileira, em 2022, a área de arte, que é a divulgação da doutrina
e do Evangelho de Jesus através das expressões da arte, né? A música, teatro, cinema, poesia, então ficou a coisa adequada, né? Então eu gostaria que vocês prestassem atenção não só na exposição daquilo que a gente trouxe a respeito dos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também das letras, não são minhas as músicas. E elas também têm um conteúdo de ensino a respeito da doutrina e a respeito de Jesus. Vamos começar do começo. O que é que significa Evangelho? Vocês acham que significa Evangelho? A palavra Evangelho, ela vem do grego e ela significa boa nova. Todos nós temos a impressão, né? Temos a informação e temos por costume de que quando se fala em Evangelho, se está falando em um livro ou naquilo que Jesus nos trouxe de ensinamento. É isso realmente o Evangelho? O que vocês acham? A gente tem dito assim. Mas Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, fala o seguinte: separado para o Evangelho de Deus. Ele fala em Evangelho de Deus. Quem é que é para Paulo de Tarso o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus é Jesus. Ele pessoalmente, a pessoa dele. Porque ele representa, Jesus, tudo o que Deus quer nos ensinar. Então não é somente aquilo que foi escrito nos livros. Não só o que está escrito nos livros, mas também aquilo que Jesus, né, falava no dia a dia com os seus discípulos, mostrava para os seus discípulos, e muita coisa ele não pôde ensinar. Tanto é verdade que João, evangelista, no seu evangelho, naquilo que ele relatou, ele faz a seguinte, antes de dizer isso. Quando você traduz o livro lá em grego, não está escrito assim, Evangelho de João, Evangelho de Marcos, está escrito assim, segundo Marcos. Esse é o original, não tem a palavra Evangelho. E João diz no Evangelho dele, né, que a gente costuma assim se referir, aquilo que ele relatou a respeito de Jesus, o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus realizou, que se fossem escritas uma por uma, nem mesmo, suponho, o mundo teria lugar para os livros escritos. Está lá no Evangelho de João. Ele diz que se fosse escrever tudo, né, que Jesus realizou naquele curto período ali da vida pública dele, não tinha, o livro não cabia no mundo. A quantidade de livros não caberia no mundo. Bom, tem um livro chamado Boa Nova, que exatamente é Evangelho, Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, que traz alguns relatos interessantes, porque eles não constam nos evangelhos, não aparecem na Bíblia. É um acréscimo que a doutrina espírita nos traz a respeito desse assunto. E lá ele diz que quando Jesus, nos anos 30, né, depois de se avistar com João Batista, história que a gente já conhece, Jesus vai para Jerusalém. E aí ele está lá na frente do templo de Jerusalém, que era enorme. Ele... Para vocês terem uma ideia, 15 mil pessoas estavam em atividade relacionadas com o templo. Que era escola, era o governo, era templo, tinha diversas atividades que eram desenvolvidas no templo. E ele estava lá na frente e, de repente, chega o sacerdote Hanã, que olha para ele e diz assim: ô Galileu, o que tu está fazendo na cidade? E aí ele diz assim: eu passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Aí o Hanã pergunta para ele: o que você pensa que é isso, ô Galileu? É a obra divina no coração dos homens. Então, o reino de Deus, segundo essa explicação de Jesus, é a obra divina no coração do homem. E quais são os teus seguidores, os teus companheiros? Ah, vão vir de todos os lugares. Sim, claro, disse Hanã. Os ignorantes, os tolos, estão por toda parte da terra. Vais realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmento de lama? Quer dizer, ironizou, né? Jesus. Nem sabia com quem estava falando, claro, né? Aí Jesus diz: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. No dia seguinte,
Jesus retorna para a Galileia, onde vai iniciar a sua vida pública e ensinar o Evangelho de Deus, de amor e de perdão, que é o caminho para a nossa felicidade. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Chegando em Cafarnaum, Jesus vai até o lago Tiberíades, onde estava um grupo de pescadores. Quem está acompanhando aquela série, né? O Escolhido, né? The Chosen, está vendo como é que as coisas aconteceram, né? Muito bonita essa série. E aí ele encontra Simão e Pedro e os convida para trabalhar na instituição do seu reino na terra. E aí eles seguem o Senhor. Depois, no centro da cidade de Cafarnaum, ele encontra Levi, aquele publicano, cobrador de impostos, e diz para ele assim, não queres vir comigo para recolher os bens do céu? Levi também segue Jesus. E depois ele vai assim convidando outros discípulos e chega na casa de Pedro, onde faz a sua primeira exposição da Consoladora Doutrina que nós conhecemos. À tarde, Jesus vai até a praia do lago de Genezaré e fala para uma multidão que ali se encontrava pela primeira vez. Ali estavam pescadores rústicos, mulheres aflitas, crianças sujas, homens analfabetos e simples. Estava em Jerusalém, lá, cidade rica, e ali para o meio dos pobres. Contrariamente à ironia de Hanan, Jesus aproveitaria o sentimento como um mármore precioso e a boa vontade como um cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. E muitas vezes, à beira do lago, com a multidão, e à noite na casa de Pedro, com os discípulos, aquele encontro se repetia e se repetia. Vamos imaginar, então, que a gente estivesse ali. Vamos lá? Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. André, um dos discípulos, pergunta para Jesus se no mecanismo de resgate o mundo precisa sempre do escândalo, do sofrimento, para quitar o débito. Tem que se pagar a coisa dessa forma? Jesus responde, se nós nos prendermos à lei de Talião, né, dente por dente, olho por olho, reconheceremos que onde existe um assassino, haverá mais tarde alguém que precisa ser assassinado, se for seguida a lei de Talião. Aí Jesus diz, com a lei do amor, porém,
compreendemos que verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos do mesmo pai. Basta que sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Tem um livro muito bonito chamado Reconciliação. Conta a história verdadeira de dois irmãos. Um mata o outro por causa de uma mulher. Viu assim? Por causa de uma mulher. E aí ele é no mundo espiritual, né? E depois lá ele pede, então, que ele retorne como filho. Se ajustam assim, né? Como filho daquele irmão que ele matou. E a mulher, aquela pela qual eles brigaram, vem como mãe dele. E sabe o que acontece? Acontece o seguinte. O irmão dele mata ele, que era filho, e ainda mata a mulher, que era mãe dele. Quer dizer, se fosse pela lei italiana, tinha resolvido o problema. Matou, morre. Mas ele chega no mundo espiritual de volta e o assunto não está resolvido. Ele não está resolvido. E aí ele pede para retornar de novo para o mesmo pai que já tinha casado com outra mulher. Para ser filho desse homem. E aí ele vem, e quando ele está se preparando lá no mundo espiritual para retornar, ele tem uma ideia e diz assim, eu posso fazer um pedido? Pode, qual é o pedido? Eu queria que eu fosse a cara do meu pai, o xerox deles. Tem aqueles meninos que são a cara do pai? Pois ele pediu, e ele disse, pode ser. Ele veio, olha, igualzinho. No começo o pai tinha uma repulsa, claro, porque no seu inconsciente, no seu psiquismo, existia aquela mágoa que não tinha sido ainda resolvida. Está lá, ele não sabia, mas estava lá no interior. Mas como o menino era muito parecido com ele, e a turma começava a dizer assim, não, é tu inscrito. Ele começou a se apegar ao menino, e foi se apegando, e até que ele criou um sentimento de amor por aquele menino, que depois veio a falecer. Mas olha só, a única maneira que tem para resolver, né, não é o escândalo, não é o sofrimento, não é matando aquele que o matou na outra encarnação, e sim através da lei do amor que Jesus veio nos ensinar. Por quê? Só o amor pode trazer a paz, quando a dor em pranto se desfaz. Só o amor perfuma o coração, a essência do perdão, deixando a alma leve, com o amor de Deus no coração. Não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. Tiago pede então que Jesus ensine para o povo, na pregação do dia seguinte, todas essas coisas que ele ensinava para os discípulos em particular. Né? Aí Jesus diz assim, olha, se o Nicodemos, que é um doutor da lei, saiu daqui sem compreender toda a verdade, como queres que as demais pessoas compreendam? Aí ele diz, mais tarde eu mandarei o Consolador a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. E João registra no seu evangelho o seguinte, né? No evangelho escrito por ele. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. E esse Consolador chegou em 18 de abril de 1857, que é a doutrina espírita, que vem no Livro dos Espíritos. Ela nos diz que todos os espíritos foram criados por Deus, os espíritos têm livre-arbítrio, né? Os espíritos são criados para aprenderem a ser felizes, convivendo em harmonia com o universo. Se alguém diz para vocês que nós fomos criados para sofrer, tá? Olha só. As leis naturais são perfeitas, e o homem, né, vai aprendendo, transitando por essas leis. Tudo no universo está em relação, né, em planos diferentes, o mundo espiritual, o mundo corporal. Né? E um ensinamento importante que é trazido no Livro dos Espíritos, uma pergunta que Kardec faz é o seguinte, Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Olha aquele de novo.
Ele que veio, especialmente com a missão de nos ensinar o amor, a vivenciar o amor. Ele não delegou essa tarefa para ninguém, ele mesmo pessoalmente disse. Recado eu pessoalmente vou dar. E aí o Livro dos Espíritos nos diz que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Bom, em janeiro de 1861 chega o Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, Kardec mostra como é que funciona o mundo espiritual. Uma coisa que não se tinha ideia. Sabia-se que existia, podia existir um mundo espiritual, mas não sabia como é que esse mundo funcionava. Daí Kardec escreve o Livro dos Médiuns e relata tudo ali. Como é que os espíritos agem, né? E em 15 de abril de 1864, surge então o Evangelho segundo o Espiritismo, que é considerado como o coração do Pentateuco. Olha só, não é o Evangelho de Kardec. O que ele fez? Ele pegou os registros de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, tirou os ensinamentos morais de Jesus dali, né? Não aquelas histórias que não tinham nada a ver, são um ensinamento moral. E aí ele ordenou isso e analisa isso à luz da doutrina espírita. Né? E nos 4 primeiros capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele coloca as premissas para a gente analisar o ensinamento de Jesus, dizendo o seguinte: meu reino não é deste mundo, ou seja, nós somos espíritos imortais. Porque o mundo espiritual é o mundo normal, o mundo corporal é secundário. Não é que o mundo corporal não seja importante, ele é. Mas o mundo principal é o espiritual. Esse recado é que Jesus veio nos trazer. Então, quando ele falava para o pescador, para o agricultor que estava lá no monte, dizia assim, né? Bem-aventurados os que sofrem. As pessoas não entendiam como. Né? De repente, alguns daqueles morreriam na outra semana já. Estava velhinho, outros, pouco tempo depois. É que ele estava falando não para aquelas pessoas, sim para o espírito imortal. Olha, o espírito é bem-aventurado. Ele passa por essas dificuldades, mas você é imortal. Você não vai acabar amanhã nem depois da manhã. Não é só essa vida. Depois ele fala que há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, nós habitamos muitos mundos, existem muitos mundos que são habitados. Nós somos cidadãos do universo. Não vamos nos ater à nossa vida naquele curto período de vivência. E sim, imaginarmos que existe todo um universo, que nós somos cidadãos do universo. Não somos nem só dessa terra, somos do universo inteiro. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui falando sobre a reencarnação, a necessidade de nascer de novo do corpo, mas também do espírito, nos renovando, porque não adianta também vir 1000 reencarnações e não sair do lugar. Tem que também renovar-se espiritualmente. Depois, não vim destruir a lei. Ou seja, ele veio cumprir a lei do amor, de justiça e de caridade, mostrando para todo mundo como é que funciona, né? A lei natural, mostrando sobre a lei do progresso, a lei de causa e efeito, ou seja, aquela que a semeadura é livre, mas a gente colhe aquilo que planta, né? Então, tudo isso Jesus nos veio ensinar a respeito da sua doutrina no Evangelho segundo o Espiritismo, porque tudo veio como inspiração do Espírito de verdade, que é o Cristo. Senhor, ouve a minha oração, a paz pede o meu coração. Eu sei que tu vives na glória, abençoa meus passos, ilumina meu chão. Oh, mestre, como eu sou tão pequeno, eu quero compreender, meu Senhor. Tua voz eu escuto tão longe, os teus braços abertos e falando de amor, de amor.
Eu sou como um rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar. Seguirei teu olhar e meu mundo renovar. No capítulo 5, né, o Evangelho segundo o Espiritismo traz a temática bem-aventurados os aflitos, que é aquilo que eu falei, que a gente tem que interpretar com base nesses princípios que estão nos 4 primeiros capítulos. Ou seja, o Espírito é imortal, somos cidadãos do universo, e existe a reencarnação para nós renovarmos de corpo e de espírito, e a lei divina que prevalece, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. E depois, logo em seguida, no capítulo 5º, tem um capítulo inteiro dedicado ao Cristo Consolador. Depois do 5º, Bem-aventurados os aflitos, vem um capítulo dedicado a Cristo, Cristo Consolador. Isso eu julgo leve, como ele falou, que é o cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade. Olha só. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir, afastar do mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos como a luz. No capítulo 11, é claro que a gente não vai ter condições de analisar todo o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, o Espírito Lázaro diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é esse o sentimento por excelência. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Quando a gente aplicar a lei do amor na sua pureza, acabou os problemas do mundo. Que é o principal deles, o egoísmo. Ali que está a fonte de tudo. Porque se nós analisarmos, tem dinheiro suficiente no mundo, recursos? Para todo mundo, pessoal. Tem terra para todo mundo no mundo? Tem alimento para todo mundo no mundo? E por que tem gente passando fome? 1 milhão de pessoas. Por causa do egoísmo. Esse que é o mal da terra. Então, a partir do momento que nós colocarmos em prática a lei do amor, extingue-se as misérias sociais. Tem um capítulo seguinte, que é o 17, que fala do homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-la. Interessante que nesse capítulo ele não fala assim, aquele que tem tal religião, aquele que acredita em Deus. Não fala isso.
Diz que aquele que pratica a caridade é aquele que faz o bem. Este é o homem de bem. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu enxergo além. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu ajudo alguém. Como é que surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec já tinha escrito os 2 livros básicos, né, da doutrina. E em 1863, ele se afasta de Paris para trabalhar com mais tranquilidade em um novo livro. Ele não disse para ninguém que livro seria esse. Aliás, eles nem sabiam que ele ia se recolher para escrever uma obra. Ele tinha ido por questão de saúde para uma cidade praiana. Como é bom morar na praia, né, pessoal? Kardec também foi lá passar um período na praia para descansar. Um dia, a esposa dele, a Amélie, que tinha ficado lá em Paris e não sabia o que ele tinha ido fazer, né? Qual é a obra que ele estava trabalhando, recebe a visita de uma senhorita de Lyon, que era médium, que colaborava também com eles. E ela veio para visitar Kardec. Cadê o Kardec? Ela disse, está viajando, não está aqui. Ai, que pena, eu vim visitá-lo e vou embora sem poder falar com ele. Aí a Amélie teve uma ideia e disse assim, por que você, em desdobramento espiritual, não vai ver no que ele está trabalhando? Ela disse, boa ideia. Ela se postou, foi em desdobramento espiritualmente lá no local onde Kardec estava, e aí ela disse assim, eu vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Ele está abrindo e me mostrando o que se acha escrito. Eu leio Evangelho. Interessante, né? E isso Kardec depois confirma, essa história. É exatamente isso que estava acontecendo. Na Revista Espírita de 1864, Kardec transcreveu a manifestação do Espírito de Verdade sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, Espírito de Verdade é Jesus, que coordenou toda a obra. Há 18 séculos, por ordem de meu pai, eu vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo, fazer e ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes, são destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Palavras do Espírito de Verdade. Kardec também escreveu à Sociedade Espírita de Paris, perguntando sobre o que eles pensavam da nova obra, o que eles consultassem os espíritos para eles dizerem como é que eles analisavam aquilo que o trabalho que eles estavam fazendo. E eles não sabiam lá o que eles estavam fazendo, mandou a carta, a resposta do Espírito São Luís, que diz assim, este livro que estás escrevendo, de doutrina, terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Então, o próprio São Luís, Espírito, né, faz um resumo do que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que é um tratado de alta moral prática, de questões gerais, sociais e religiosas. Religiosas porque tem por objetivo nos religar a Deus. O objetivo da religião é nos religar a Deus. A gente se afasta
o objetivo da religião é nos despertar para esse objetivo. Mas também trata de questões sociais, ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Se as nações, essas que estão aí guerreando, lerem o Evangelho segundo o Espiritismo, elas vão ver lá que tem um capítulo dedicado, né, ao duelo, que é aquele duelo que a gente estava acostumado a ver em filmes, né, que existia naquela época, de espada, de revólver. Mas ele fala ali também do duelo entre nações, que a guerra não é mais do que um duelo entre nações. Então, todo aquele conteúdo que tem ali a respeito deste assunto, seria importante que essas nações que vivem em guerra lessem e aprendessem, e vão aprender. Né? A lei da evolução nos diz que vão aprender com o tempo. Então, muitos pontos do Evangelho, até então, não eram entendidos. Todo esse período de 2000 anos, que passou, 1800 anos, né? Desde o tempo que Jesus ensinou até o momento que o Espiritismo chegou. Aí o Espiritismo chega e nos traz a chave exatamente para que a gente possa compreender o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Tem uma música do César Tucci sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz um resuminho de tudo aquilo que nós tratamos até aqui agora. Vocês prestem atenção na letra. Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender, que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado, muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso, muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Então, pessoal, Jesus veio pessoalmente nos trazer essa mensagem bonita, dando o exemplo da lei de Deus, para que nós compreendêssemos que tudo no universo é regido pela lei do amor, de justiça e de caridade. Depois ele nos traz esse presente, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nos explicando tudo aquilo que ele, de uma forma simbólica, deixou no seu ensinamento, que a gente não compreendia. Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo é um verdadeiro manual de vida. Por quê? Porque nos conduz em direção da verdadeira felicidade. O que eu recomendo para vocês? Fazer aquilo que as casas espíritas recomendam, ou seja, que nós levemos para casa o Evangelho, para estudá-lo, para lê-lo, para aprender com ele. Né? Porque lá nós teremos a oportunidade, por exemplo, de fazer o Evangelho no lar. Eu e minha esposa fazemos nas quintas-feiras, 10 da noite. A gente pega, abre uma página do Evangelho, na sequência, né? Lê, medita, conversa um pouco sobre isso, né? E fazemos as nossas orações. Porque quando a gente busca o Evangelho de amor e de perdão, que ele nos trouxe, é com ele que nós estamos conversando. Nós estamos levando Jesus para a nossa casa. E ele está sempre à disposição para nos orientar quanto ao caminho a seguir. Uma coisa que eu aprendi no Espiritismo, no começo eu não entendia, porque achei que era demais aquilo que o palestrante falou na primeira vez que eu fui numa casa espírita. Ele disse assim: quando você tiver dúvida de alguma coisa, imagine o que Jesus faria no teu lugar. Eu pensei assim, não tem nem graça, né?
Ele faria diferente de mim, né? Mas é isso mesmo, ele é o nosso guia, nosso modelo. Quando a gente tiver dúvida de alguma coisa, pensa assim, faz tanto tempo que aquele meu irmão está lá distante, eu não falo com ele, porque a gente brigou. Mas ele também, que fique lá, porque ele que me distratou, ele que fez, eu não vou dar os gostos. Aí pensa assim, o que Jesus faria no meu lugar? O que ele faria? Então, quando a gente leva o Evangelho para casa, nós estamos levando Jesus para a nossa casa. E quando a gente precisar dele, ele vai nos dar a resposta que nós precisamos para aquele assunto que nos atormenta, que nos aflige. É só a gente querer. Então, para encerrar, né, uma prece especial a Jesus, agradecendo por essa abençoada doutrina que ele nos trouxe, o Consolador prometido, que veio explicar tudo aquilo que ele, de uma forma figurada, tinha ensinado, mas que as pessoas não entenderam direito ou, né, esqueceram. Oh, Jesus, todo amor, flor de luz, Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. E que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. E que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Boa noite, muito obrigado. Então, queridos irmãos, agradecemos nesse momento, com muita gratidão, ao nosso irmão de ideal espírita, seu Gilberto, porque ele certamente, com a sua arte, ele tocou nossos corações nessa noite, trazendo toda a beleza de algumas partes do nosso Evangelho, porque ele é muito lindo e necessário em todos os dias da nossa vida. Ali a gente encontra respostas para as nossas aflições. E é isso que o seu Gilberto explicou muito bem aqui, numa linguagem acessível e encantadora para todos nós. Vamos então para a segunda parte dos nossos trabalhos dessa noite, que é o passe coletivo. Então, nesse momento, você que está em casa, nós pedimos que se sentem confortavelmente nas cadeiras, podem até colocar um copo de água para ser fluidificado pela espiritualidade superior. E também vocês que estão aqui no Centro Espírita Allan Kardec, procurem se aconchegar o mais confortável nas cadeiras. E nesse momento, nós vamos aproveitar toda essa energia maravilhosa que o nosso irmão trouxe
para que o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual seja fortalecido por essa espiritualidade de luz, de amor, que nos doa, através do Mestre Jesus, tudo o que precisamos para melhorarmos, para crescermos, enquanto seres imortais que somos, a caminho de uma moral mais elevada e de um espírito mais leve e mais feliz. E assim, nós pedimos que Deus, que está em toda parte, nesse momento leve a paz a todos os recantos do nosso planeta, do nosso amado planeta Terra. Que o nosso meio ambiente, que está tão agredido pelo homem, que ele encontre paz e serenidade para todas as criaturas que aqui vivem. Que o cuidado, o amor e o respeito sejam parte de cada criatura. Que possamos transformarmos através desse abraço fraterno para todos. Que aprendamos a perdoar, a deixar as nossas mazelas morais de lado e a nos desenvolvermos espiritualmente um passo de cada vez, dia a dia, pouco a pouco, mas sempre com Jesus na direção e a certeza, a fé e a confiança de que seremos muito felizes e que teremos um futuro brilhante ao lado do nosso Mestre. E assim nós oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos aqui hoje, nos alegrou muito, e convidamos para no próximo sábado estarmos juntos novamente. E desejamos a todos um ótimo final de semana, tá? E na paz de Jesus. Que assim seja.